Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinhos nacionais, abrindo com Caçada a Camanha, publicação do Ícaro. Material que foi financiado via Catarse. Tem um projeto gráfico muito bacana, tá bem linda a edição, ela que conta com capa cartonada. Tem aqui a orelhinha, a guarda da publicação. Parece aqueles objetos de bruxaria, né? Aqueles símbolos e tal. Conta com papel offset preto e branco, aproximadamente 160 páginas. E eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que vai beber das fontes do folclore brasileiro. Na trama, que se passa lá por volta de 1987, dois policiais, o Andrade e o Tancredo, eles estão investigando o desaparecimento de diversas crianças, cerca de 18 delas. A única pista que eles têm é de uma senhora que anda toda coberta, que acaba sequestrando essas crianças, e poucas pistas são realmente encontradas para solucionar esse mistério. Conforme o tempo passa, uma senhora que não tem os olhos aparece na delegacia fazendo relatos, coisas que somente quem está envolvido, né, nesse mistério poderia saber. E ela fala inclusive o nome de um dos detetives. Ele está muito obsessivo em tentar resolver esse caso. Até a esposa dele acabou abandonando, o filho também não vê a presença do pai, porque ele realmente está muito obsessivo, né, em solucionar esse caso. Após colher o depoimento dessa senhora, que é um tanto estranha, ele passa a seguir, né, as orientações dela. Ele recebe inclusive um material que parece aquele de bruxaria, né, um artefato assim, cheio dos simbolismos e tal, onde ele poderia localizar uma casa lá na floresta, onde as crianças teriam ficado presas. Durante esse percurso, os dois policiais acabam encontrando coisas estranhas, todas vinculadas aí ao nosso folclore. Eu não vou falar mais nada além disso, para não soltar spoilers para vocês, mas eu gostei bastante da forma que a história é conduzida. Ela te traz realmente esse clima de terror, de suspense. Quem que estaria por trás, né, do desaparecimento dessas crianças? Além disso, ao final da edição, é explicado, né, cada um desses seres folclóricos e elementos folclóricos que acabam aparecendo dentro da história. Ela traz uma carga bem tensa, emotiva para dentro da história, com uma certa violência, inclusive. A arte, ela é bem bacana, eu gostei. O Ícaro tem uma narrativa bem interessante, principalmente quando traz essa perspectiva maior de terror para dentro da história. Temos aqui, galera, realmente um quadrinho bem bacana. Achei muito interessante aqui. Uma obra que traz aí uma grande representação do nosso folclore. Então, que nota que eu dou para A Caçada a Camanha? Eu dou a nota entre 8 e 8,5. Fica a dica para vocês. O próximo material também é do Ícaro, um monstro inspirado na lenda do Mapinguari. Tudo vinculado a esse universo folclórico aí, imaginado pelo Ícaro. Uma publicação que conta com capa cartonada, o papel é o couché, boa gramatura, páginas coloridas, aproximadamente aí cerca de 30 páginas. É um material que você tem duas histórias que na verdade são a mesma, mas cada uma por uma perspectiva diferente. Então você tem aqui, ó, um monstro, e você virando aqui, ó, tem também um monstro, né, inspirado aí na lenda do Mapinguari. Então nós temos esses dois personagens que estão ali na floresta, são pai e filho, e que estão ali, obviamente, agindo de forma ilícita. E aí o Mapinguari acaba surgindo nas páginas, uma história bem curta, e tenta devorar esses dois homens.
Depois você tem basicamente a versão, né, sobre a ótica do monstro, de como tudo acabou ocorrendo. É uma história curtinha, mas bacana, uma história bem direta, né? E aqui eu dou uma nota entre 7,5 e nota 8 para esse spin-off aí de todo esse universo folclórico criado pelo Ícaro. O próximo material é O Bebê e o Robô, publicação de Idris Simões e Ideraldo Simões, pai e filho. O Idris fica nos roteiros e o Ideraldo faz a arte dessa publicação. Material que conta com um formato um pouco maior do que o americano, capa cartonada, essa aqui é a guarda. O papel é o offset preto e branco, aproximadamente aí 70 páginas nessa publicação. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, onde nós vamos ter uma história que tenta seguir ali uma linha meio Disney, né? Um material talvez voltado aí para o público mais pré-adolescente, onde nós temos um reinado. E durante esse reinado foi dado uma espécie de abolição da escravatura relacionada aos robôs. Agora eles são livres. Você não tem mais aqueles robôs que somente servem a você. Eles alcançaram uma certa independência. E esse robô que está aqui na capa da edição acaba encontrando um bebê aparentemente abandonado. E em todo o seu sistema eletrônico, na sua inteligência artificial, ele acaba tentando achar soluções para deixar o bebê mais confortável possível, até para criá-lo, né? Então, roupas, mamadeira, deixar ele aquecido. Então, durante esse período de aprendizagem do próprio robô, aparecem 3 sujeitos estranhos que querem exatamente esta criança. Então, é um material que vai trazer um ar bem aventuresco, cheio de ação, onde esse robô, né, que está acompanhado dessa criança, que ele tenta resguardá-la, tentam fugir desses 3 elementos que aparentemente não são bem intencionados. É uma história que tem um traço muito bacana do Ideraldo. Ele tem essa pegada mais cartunesca e normalmente ele faz num plano 2D, né, o seu trabalho artístico. Não em toda a arte, mas você percebe que ele gosta bastante de fazer esse traço como fosse até uma tira. E o desenho dele é lindo demais. Ele consegue dar uma boa narrativa para a história. A expressão dos personagens, as partes mais cômicas. Um material realmente bem interessante. Porém, a minha ressalva com relação à própria história em si, o roteiro dela, é que falta uma surpresa. É uma história muito reta, direta. Tudo bem que é voltado talvez para um público aí mais jovem, mas eu acho que poderia ter uma coisa ou outra aí que pudesse surpreender o leitor. Mas de qualquer forma, foi uma publicação que para mim funcionou de forma realmente bem interessante. Que nota que eu dou para O Bebê e o Robô? Eu dou a nota 7,5. Então fica a dica para vocês. Para finalizar, nós temos mais um trabalho da dupla pai e filho, né? O Ideraldo Simões e o Idris Simões, mas agora invertendo os papéis. O Ideraldo faz os roteiros e o Idris ele faz a arte da publicação de O Andarilho. Um material que é todo branco, né? Só tem essa imagem aqui do andarilho, atrás um cachorro. Bem singela, simples, mas bonita a edição. Ela que conta com papel couché, não sei se é um couché de boa gramatura, o papel interno também é em papel couché, preto e branco, aproximadamente aí 45 páginas, que vai narrar a história de um andarilho que transita entre lembranças do seu passado, coisas mais fantasiosas. É como você estivesse viajando pela mente desse andarilho, trazendo recordações que ele acabou vivendo de uma forma um pouco mais fantasiosa, alguns elementos mais emocionantes e intimistas, né, durante o percurso que esse andarilho acaba fazendo aí pelas ruas da cidade. Ele encontra inclusive um cachorrinho, pessoas que trazem lembranças para ele de algo que
remete, né, ao passado. É uma história bem simples, direta, e que eu achei que em alguns momentos ela fica um pouco confusa. Você precisa meio que matutar, talvez numa segunda, terceira leitura eu consiga pegar os significados de algumas cenas. Aqui você tem ele, por exemplo, voando numa borboleta. Olha só. Material que tem bons desenhos aí do Idris. Ele ajudando uma mulher que teve o pneu do carro furado. Na chuva com o cachorro. Uma história um pouco mais introspectiva. E que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota entre 7,5 e nota 8. Então fica a dica para vocês, galera. Esses foram os quadrinhos nacionais da semana. Então espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esqueça de dar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Um abraço para todos e fui!